Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do Templo Luz do Caminho. Eu sou o Pai Gilberto e hoje nós vamos falar de um tema que é relevante, é importante, mas ele é um tema conflitante, que é o 7 de setembro. O 7 de setembro, para nós umbandistas, ele tem uma real significado, pois ele aconteceu no dia 7 e no mês 9. Então aqui nós temos 9 mais 7 que dá 16, 1 mais 6 que dá 7, ou seja, os 7 orixás ou araxas. Então nós vamos ver que no dia 7, no mês 9, o 9 significa o quê? A gestação, aquilo que está iniciando. Ou seja, a nação que está nascendo. O Brasil que deixa de ser colônia e tem a independência de Portugal. Vibrado pelo quê? Vibrado sob os auspícios do Cruzeiro do Sul. Então nós vamos ver que o Cruzeiro do Sul se compõe de 5 estrelas. Então nós vamos ver que nós temos os 7 e temos os 5. Os 5 significam os 4 elementos, os 5 elementos que formam toda a criação, né? O elemento etérico e os 4 elementos que é ar, fogo, água e terra. Elementos que fazem parte da nossa constituição, ou seja, nascemos também vibrado nesse sentido. Então nós vamos ver que esses 5 nós vamos perceber que mais os 7 dos 7 araxas dá 12, que significa o que? Todos nós nascemos sob os auspícios de um signo do zodíaco, que é 12, são 12 signos. Então nós vamos ver novamente aqui essa confluência. Nós vamos ver que o 12 é 1 mais 2, que dá 3, que são o que? As formas de apresentação da Umbanda, ou seja, a criança que representa a fase infantil e juvenil, o caboclo que representa a fase adulta e o preto velho que representa justamente a velhice. Nós temos então a criança que nos dá e nos ensina a pureza, que produz o amor. Nós vamos ver o caboclo pelo seu vigor, que produz a simplicidade na sua apresentação. Ele não é simplório, ele é simples, a simplicidade. E nós vamos ver o preto velho, na sua humildade, que carrega o quê? A sabedoria, para que nós todos possamos aprender. Então nós vamos ver que tem tudo a ver com o Brasil. Talvez a gente não possa ainda perceber todos esses aspectos. Então eu quero aqui dar um alerta, porque eu vi um vídeo do general Heleno, onde ele disse que ele falava pelo Brasil. E atrás do seu vídeo, ele escolheu muito bem a imagem, porque atrás, na parte de trás do vídeo, em cima na parede, estava o quê? A bandeira do Brasil e um crucifixo. Ou seja, ele colocando religião e Estado. Então nós vamos ver, eu quero lembrar ao general Heleno que ele vai falar para todo o povo brasileiro que o Estado é laico. Ele não pode falar só para o povo que ele diz cristão. Então, o primeiro elemento que nós temos aí é ter cuidado com isso. O Estado é laico, general. Então, se você fala com os brasileiros, é para todos os brasileiros. E os brasileiros têm a sua rica diversidade, né? Cultural, ética e religiosa. Então nós vamos ver que isso é muito sério. E nós não podemos atrelar, veja bem, valores éticos de uma religião a um governo. Por que isso? Porque isso é muito conflitante, né? Tu exaltar o ser cristão, e esse ser cristão vai às ruas e promove o quê? Aquilo que é chamado, seria um termo, né, a antipaz, né, para não chamar a violência mesmo, né, o desrespeito às leis, o desrespeito à justiça, o desrespeito às instituições.
Então nós vamos ver que isso é muito sério, né? Um lado civil e um lado, né, religioso. Falar no campo do religioso, nós vamos ver que isso se estendeu, infelizmente, para todos os setores. Então, nos vejam bem, eu aqui combato ideias, porque elas é que influenciam o ser humano. E nós vamos falar, por exemplo, agora, o espiritismo. Vejam bem, para apoiar o golpe que seria dado no 7 de setembro, tem determinados centros espíritas que divulgaram, inclusive, mensagem de Dom Pedro, avalizando isso. Minha gente, aonde que nós vamos parar com essa insensatez? Porque aqui nós estamos falando, não é de esquerda, de direita, nós estamos falando de ética. A ética que deve realmente nos impulsionar nas nossas condutas. Então nós vamos ver que é complicado usar o nome de Kardec, o Espiritismo, por uma causa própria. Isso é indevido. Indevido. E nós temos também os evangélicos, né? No Cristo. Carreata para o Cristo. Tinha uma que era em direção a Brasília. Minha gente, o Cristo é aquele que foi torturado, não é o torturador. É aquele que foi preso indevido. É aquele que foi na cruz. Então nós vamos ver que é paz e amor. Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós vamos ver que teve padre exaltando do púlpito da igreja católica, né, que tinha que ter o golpe porque era a salvação contra o comunismo. Novamente misturando indevidamente valores sagrados espirituais, incitando a massa que não consegue compreender. É sério isso. Nós temos também a turma do gratidão e do Namastê, né, que são os esotéricos, né, aquela turma holística, né, que estava incentivando o golpe, a violência e gratidão, né? É gratidão, é contraditório isso. Nós temos que ter cuidado, onde é que nós vamos, aonde é que nós chegaremos. Isso que todo mundo propõe o quê? Que o planeta Terra, e conduzido pelo Brasil como uma nação forte, que é a terra do Evangelho, que nós vamos o quê? Elevar o planeta, né, de expiação para um planeta de regeneração. Claro, excluindo os comunistas, excluindo os esquerdistas, excluindo quem quer que for. Olha, a espiritualidade, olha o ser espiritual encarnado. E não se deixa afetar por ideologias. Então nós vamos deixar bem claro isso. Então nós vamos ver que tudo isso é muito triste. Num dia que era para ser de grande emoção e de alegria, de convivência, um dia que vai ficar marcado, infelizmente, por essa história mal contada. E vai dizer assim, mas então tu não vai falar dos umbandistas? Vou também, infelizmente, muitos umbandistas estão embarcando nessa nau tenebrosa, por assim dizer. O que diz o nosso hino da Umbanda? A Umbanda é paz e amor. Então, como é que nós vamos incentivar invasões? Ainda bem, infelizmente, que não houve violência de ataque que alguém saiu ferido ou morto, como lá na América do Norte, lá no Capitólio, onde é que 5 pessoas morreram. Eu posso estar enganado, pode ser mais. Mas são 5 pessoas que, independente de qual lado estavam naquele momento, enlutaram famílias. Provavelmente foi uma filha que morreu, um filho, um pai, não importa. São pessoas, ou seja, vamos incitar brasileiros contra brasileiros. Isso não é paz e amor. Quero lembrar a todos os umbandistas que a nossa bandeira, como diz o hino da Umbanda, a nossa bandeira é a bandeira de Oxalá, que representa o que? O branco, que representa a paz. Agora nós vamos fazer arminha no Congá? Então, nós temos que ter em mente tudo isso. Eu espero que o próximo 7 de setembro seja raigado
eivado, cimentado com paz, luz e amor. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para que não ficasse em branco. Luz no caminho e paz no coração. Saravá.